Olá, meu nome é Fernando Amaral e hoje eu vou conduzir você a uma viagem fantástica, a uma viagem ao mercado financeiro. Sou professor de finanças, especialista em finanças corporativas, trabalho no mercado de ações há mais de 8 anos. Em nossa competência definir o mercado financeiro, nós iremos aprender como obter retornos nesse mercado, quais são os riscos inerentes nesse tipo de investimento, quais são as oportunidades, os produtos financeiros disponíveis no mercado. Vamos em frente? Tempo é dinheiro. A história do mercado financeiro. História da humanidade. As primeiras civilizações. A Idade Média. Finanças é a arte de administrar dinheiro. O mercado financeiro acompanha a humanidade desde suas primeiras civilizações. Empréstimos, financiamentos e poupança são produtos financeiros datados de milênios antes de Cristo. Na Idade Média, a comunidade judaica fez excelentes contribuições ao desenvolvimento do sistema bancário, pois, como não estavam sujeitos às limitações da cobrança de juros para obtenção de lucros, isso favoreceu o desenvolvimento de produtos financeiros que favoreciam o retorno tanto para as instituições como para os investidores. A história do mercado financeiro. A Revolução Industrial. A crise de 1929, a crise de 2008, o mundo precisava ganhar escala de produção. O crescimento da população era vertiginoso e a necessidade de produção de bens materiais para a vida se tornou cada vez mais voraz. O mercado financeiro se destrói em 1929. A desaceleração do consumo fez as economias globais deixarem produtos encalhados, trabalhadores ociosos, empréstimos deixaram de ser pagos. Mas assim como a ave fênix da lenda grega, que morre consumida pelas chamas e renasce de suas próprias cinzas, o capital também morre e renasce, livre, encontrando novamente uma forma de alçar voo. Crises vêm e vão. Mas a crise imobiliária de 2008 veio e não partiu. Créditos concedidos de forma irracional, sem analisar a capacidade de endividamento dos clientes. Créditos esses sendo repassados entre instituições financeiras fizeram com que, quando ocorreu a inadimplência, o mundo desabou como um castelo de cartas. E lá vamos nós, enfrentar mais uma crise novamente. O mercado financeiro brasileiro atualmente. Transferência de recursos entre captadores e investidores. CMN, BC, CVM, Bolsa de Valores, corretoras, bancos. O mercado financeiro é onde ocorrem as transferências de recursos monetários entre compradores e vendedores, investidores e captadores. Atualmente, o mercado financeiro nacional está estruturado entre CMN, Conselho Monetário Nacional, BC, Banco Central, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF-Bovespa, bancos e corretoras. Os bancos. Bancos comerciais. São bancos tradicionais que ofertam recursos para financiamento das atividades empresariais, realizações de depósito. Bancos de investimento. São instituições privadas cujos objetivos são a formação de participação temporária, aquisição de ações em outras empresas, de financiamento das atividades empresariais e administração de recursos de terceiros. Bancos múltiplos. Possuem os objetivos de bancos comerciais e de investimento, adicionando outros produtos financeiros, como arrendamento mercantil, leasing. Caro aluno, esses 3 tipos de banco são os principais gestores de recursos e fomentadores de crédito que temos no mercado financeiro. Valores mobiliários e não mobiliários. Atrelados a desempenho de valorização, atrelados a índices referenciais. Os valores mobiliários são os famosos papéis de renda variável, como as ações, que são listadas na Bolsa de Valores e que são atreladas a índices de desempenho, apreciação, valorização. Já os papéis de renda fixa são atrelados a índices referenciais, como a taxa DI e a Selic. Vamos ver um vídeo para entendermos melhor? Hoje eu quero responder a questão da Daniela. A Daniela me perguntou qual é a diferença da renda fixa e da renda variável. Eu acho que essa questão é muito interessante. Por quê?
É muito comum que as pessoas confundam renda fixa com pré-fixado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Você vai entender o que é isso. Apesar de um título pré-fixado ser um título de renda fixa, nem todo título de renda fixa é pré-fixado. Então vamos entender. O que é renda variável? Renda variável é quando esse título de renda variável não possui uma taxa negociada. Por exemplo, ações. Ações é renda variável porque ela tem uma oscilação e ela não possui uma taxa pré-fixada. Ninguém compra uma ação falando, vou comprar a ação porque está dizendo que ela vai render 10% ao ano ou que ela renderá 10% do CDI ao ano. Não, isso não existe. Portanto, ela é uma renda variável porque não existe uma taxa pré-negociada, certo? O que é renda fixa? Renda fixa é todo ativo que tenha uma taxa pré-negociada, mesmo que essa taxa seja pós-fixada. Então vamos entender. Um CDB pré-fixado a 10% ao ano é renda fixa. Um CDB que vai pagar 80% do CDI, apesar de ser pós-fixado, ele é um título também de renda fixa, porque existe uma taxa previamente negociada. Portanto, todo ativo financeiro que tem uma taxa previamente estabelecida é considerado renda fixa. E renda fixa pode ser renda fixa pós-fixado ou renda fixa pré-fixado. Todo ativo que não tem essa taxa pode ser considerado renda variável. Especificamente ações. Ações é renda variável porque não existe uma taxa negociada. Ok, todos os outros ativos que possuem uma taxa negociada e um prazo são renda fixa. Reforço, renda fixa não é pré-fixado, ok? Renda fixa pode ser pré e pode ser pós. Não faz diferença para a classificação de renda fixa. Caro aluno, essas são as principais características e diferenças entre títulos de renda fixa e variável. Valores mobiliários, ações, debêntures, notas promissórias, opções de ações, operações em margem, clubes de investimento, fundos de investimento. Ações são títulos de renda variável emitidos pelas sociedades anônimas para captação de recursos junto com públicos de investidores que dessa forma se tornam sócios das empresas. Debêntures são títulos de longo prazo emitidos pelas empresas para captar recursos pagando juros aos seus investidores. As notas promissórias são similares às debêntures, com a diferença que o prazo é curto. Por exemplo, quando uma empresa necessita captar recursos, ela pode entrar em contato com principais clientes, principais fornecedores e dessa forma conseguir, emitindo essas notas, captar recursos e atingir um determinado projeto de investimento. Opções de ações são contratos de direito de compra e venda com preços e prazos pré-determinados. O investidor é remunerado quando ele compra a ação com preço atual e essa ação se valoriza com o decorrer do tempo. Ao vender a opção de ação, o investidor paga o valor inicial contratado. Por exemplo, caro aluno, se você comprar uma opção de ação por R$10 e no decorrer do prazo do contrato essa ação se valorizar e chegar a ser cotada a R$20, você pode exercer o seu direito de compra dessa opção de ação pagando os R$10 iniciais. Por exemplo, caro aluno, se você comprar hoje uma opção de ação a R$10 e essa ação se valorizar no decorrer do contrato, chegando a ser cotada a R$20, você só pagará os R$10 iniciais. Ao exercer seu direito de opção de compra, você pagará somente os R$10, mesmo a ação hoje sendo cotada a R$20. Operações em margem são como nosso limite do cheque especial. Nós podemos usar temporariamente para as nossas operações de compra e venda. Clubes de investimento são associações de investidores, geralmente entre 3 e 50, que se associam para comprar títulos, geralmente ações. Fundos de investimento. Caro aluno, como seria um fundo de investimento? Imagine-se comprando um consórcio de um carro, de um condomínio. O fundo de investimento é praticamente isso.
Ocorre que, quando você adquire um fundo de investimento, nós teremos duas formas de investir. A primeira que seria o fundo de investimento aberto, onde você, como cotista, pode adquirir mais cotas, pode entrar e sair do consórcio a hora que você quiser. Já no fundo de investimento fechado, não. Você adquire suas cotas no início do contrato e somente ao final do contrato é que você pode terminar a conclusão da sua compra. Valores não mobiliários, letras do Tesouro Nacional, LTN, letras financeiras do Tesouro, certificado de depósito bancário CDB. Letras do Tesouro Nacional são títulos emitidos pelo governo para cobrir déficits orçamentários. Nós temos dois tipos, os títulos pré-fixados e pós-fixados. Os títulos pré-fixados têm rentabilidade definida no início do contrato. Já os títulos pós-fixados são indexados a indicadores como o IPCA, que é a inflação, e a Selic, que é a taxa de juros. As letras financeiras do Tesouro são títulos também emitidos pelo governo, só que nesse caso são para a assunção de dívidas dos estados e municípios. CDB, Certificado de Depósito Bancário, são títulos de renda fixa negociáveis, onde a instituição emissora promete pagar uma rentabilidade pré-definida para os investidores a partir dos depósitos realizados por estes. As transações no mercado financeiro: mercado à vista, mercado a termo, mercado futuro, mercado primário, mercado secundário. Caro aluno, mercado à vista é o mercado onde o processamento das transações ocorre em até 3 dias. O mercado a termo é onde o processamento das transações ocorre entre 16 e 999 dias. O mercado futuro é um mercado onde as commodities ou os produtos primários são comercializados. O mercado primário é o mercado onde os títulos são lançados originalmente, pela primeira vez. O mercado secundário já é o mercado onde os títulos são comercializados e repassados entre os investidores. Caro aluno, na nossa competência, você aprendeu a história do mercado financeiro, sua evolução, a importância de suas instituições, aonde são negociados os produtos financeiros e as características dos produtos financeiros que mais se aproximam do seu perfil de investidor. Muito obrigado pela companhia e vamos em frente. Tempo é dinheiro.